Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo assuntos sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir lá no nosso perfil do Instagram Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui Teles Júnior. Tudo bom, Teles? Tudo bem, Cato? Tudo Bom bem, dia. né? Tudo ótimo. Prazer. Graças a Deus. O Teles, ele é gerente da Coped, que é das nossas parceiras aqui do Fala Gol. E hoje nós vamos falar sobre gestão financeira no âmbito cooperativista. A gente vem falando aqui, o podcast é sobre saúde e bem-estar. A gente estava conversando um pouco antes aqui de iniciar. E a gente já vem já há um tempo querendo trazer... mostrar para a população essa filosofia cooperativista, né? Porque nós temos duas cooperativas que que oferecem aqui o podcast, que é a Copego, né, como eu falei aqui no início, e a Coped. E muitas pessoas não entendem o que é cooperativismo, né? Verdade. E muitas pessoas assim não sabem o que é cooperativismo. E existe um mundo, o cooperativismo tem um mundo de possibilidades que as pessoas não conhecem, e a gente vai trazer aqui, de tempos em tempos, assuntos voltados para o cooperativismo, né? Legal. Já que a gente tem aqui duas cooperativas que fazem o podcast acontecer, né? E a gente está aqui com você hoje, Teles. Queria agradecer muito sua participação, tá bom? Você aqui é gerente lá da Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. E a gente estava conversando um pouco antes aqui. Você é novo, né, nesse mundo cooperativista? Sim, né? Eu tô há quase 1 ano e 6 meses, né, no mundo cooperativista, mas ele vem se tornando para mim algo muito simbólico, sabe, cara? Ele é Perfeito. é um conhecimento que eu adquiri diferente que eu não imaginava nem que existia, sendo bem sincero, né? Eu sempre estava em empresas privadas de fato, né, Uhum. visando lucro, Sim. dando realmente a visão de financeiro para um dono ou para alguns acionistas específicos, né? Totalmente diferente da visão que a gente tem no cooperativismo, né? É Sim. algo, assim, especial, digamos, né? Você não tem um dono, né? Isso. Você tem vários cooperados, né? Um objetivo único, né? E realmente todos, né, de palavra, né, e responsabilidades igualitárias, né? A Isso. união deles, né? Então, eu acho que é um sentimento que a gente tem diferente, quando todos, né, o seu trabalho é o que realmente vai dizer o quanto realmente o seu ganho, né, que é algo específico do cooperativismo. Eu sempre, quando eu passei já em empresas, né, minha última experiência tinha sido numa grande companhia, uma das maiores de plano de saúde, e eu não conseguia enxergar isso, né? Uma pessoa tomava a decisão. É diferente Sim. de hoje você tem, né, cooperados, né, que todos têm uma voz e as vozes são iguais, né? Eles têm a responsabilidade ali, entre eles, lógico, né, de tomar decisões, né? E aquilo ali me chama a atenção, sabe? Quando você pensa, né, o primeiro princípio lá, que é a livre adesão. É. Então a gente não está chamando pessoas para dentro do nosso negócio. Elas vão lá e têm interesse de participar daquilo ali porque elas sabem que aquilo ali dá certo, né? Sim. Essa união, quando eles enxergam que a união deles, né, trazem algo grandioso para eles mesmos, quando eles se fortalecem, e ele entende isso, eles podem chegar muito longe, né? O cooperativismo pode chegar muito longe. Então, eu acho, assim, especial, É. né, essa união. Eu acho realmente é um estilo, é um modelo de negócio onde todos ganham, né? Todos ganham. É interessante isso, assim, você observar que todos são donos, né? Todos são donos, apesar de ter de tempos em tempos uma gestão que é também de cooperados, né? Eles ficam responsáveis ali pela gestão da cooperativa, né? Mas representando um número de cooperados, como você falou muito bem, todos têm voz.
e não existe uma pessoa com lucro, né? Isso. O lucro ele é dividido por igual em com todos os participantes, né? Todos os cooperados. Então isso é muito interessante. Assim, e o legal tipo, a gente tem lá, sei lá, 10 mil cooperados, tá? Uhum. Tô dando um exemplo fictício. Mas só tem 1.000 que participa, né? Sim. Aquele resultado, aquela competência daquele ano, né? Logicamente que tem as regras, né? No estatuto de a sobra, ela é distribuída para quem realmente participou daquele resultado, daquela sobra, né? Não é porque ele é um cooperado que ele não, se deixar de produzir, ele vai continuar recebendo sobra. Não. Ele precisa estar apoiando dentro da cooperativa. Logicamente que esse cooperado que está, né, dentro da cooperativa, mesmo não atuando, ele tem outros benefícios. Sim. Lógico, né? Mas o resultado específico, né, daquele ano, ele só tem, né, realmente o benefício, né, o resultado dele, a distribuição dele, e se isso for decidido em assembleia, que vai ser distribuído, lógico, para aqueles cooperados que atuaram durante aquele período, né, daquela competência. E aí é onde está, né, realmente a questão de eles quererem produzir, eles querem estar lá produzindo, para poder realmente ter, né, quem sabe no final do ano, uma sobra, né, para si. Mas o legal também é, quando a gente fala de sobras, existe uma situação que o cooperado, ele imagina muito que sempre vai ter sobras, né? Mas imagina, cara, a gente tem um resultado, a gente tem um faturamento específico, e aquele faturamento, a ideia é que a gente devolva ele imediatamente em determinados meses. Sim. Naquele mês de produção, certo? Só que a cooperativa também ela tem uma taxa para sobreviver, né? Para poder controlar, tá? Claro. Toda a instituição, né? Toda a cooperativa. A taxa administrativa, né? Porque Taxa precisa administrativa. funcionar. E essa taxa administrativa, né? A gente tenta unir e gerenciar da melhor forma possível, tá? Para que a gente, com o mínimo que a gente tem da taxa, a gente consiga realizar todos os custos e despesas daquela cooperativa e mesmo assim deixar sobras para que aquilo ali, daquela taxa, tá? Ela tenha um resultado também para o cooperado. Então, quer dizer, no final do ano, eles vão decidir se aquele valor que sobra também da taxa, ele vai ser distribuído ou ele vai para um fundo, né, de reserva, né? Que aí é um outro âmbito também interessante, porque isso é decidido em assembleia, é levado para a assembleia, e isso é uma das coisas que fortalece muito, né, a cooperativa, é a decisão deles de se unir e entender, ó, aquilo ali vamos dividir, vamos jogar o fundo, ou vamos deixar para um fundo de reserva, ou com antecipação de produção. Porque um fundo de participação de antecipação de produção, ele é importantíssimo, principalmente em cooperativas que atuam, né, Com o Estado, né? Com o Estado, né, que tem os convênios com o Estado, com prefeitura e com institutos também, porque querendo ou não, os institutos que nós temos hoje, né, eles recebem de onde? Também do Estado e também dos municípios, prefeituras, né? Então aí é que tem ainda um certo cuidado e a certa responsabilidade, né, que dentre eles de entender que aquele valor ali ele é importante manter guardado, né? É importante manter num fundo, né? Para uma emergência. Para numa emergência a gente poder, né? Tá ali sempre, né? Distribuindo para os nossos cooperados, né? Adiantando. É interessante a gente alinhar aqui, porque a gente até comecei falando aqui da questão de lucros, mas a cooperativa não tem lucros, né? Ela tem sobras, né? São as sobras, né? Que você falou aí muito bem. E para as pessoas entenderem que até porque quem tá no mundo do cooperativismo às vezes não entende direito, e quem não tá e que tá querendo entrar, isso eu acho que esse é o grande questionamento. Como que eu ganho dinheiro, como que eu vou receber o dinheiro da cooperativa? Porque, e aí foi muito importante você falando, Teles, que na realidade a divisão ela não é igual, né? Não é como um sistema socialista, né? Onde é igualitário ali. Se você trabalha muito, você vai ganhar a mesma
você trabalha pouco, você vai ganhar a mesma coisa de quem trabalha muito, né? É dividido igual para todo mundo, não é assim. Mas também não é como o, o capitalismo que você acaba sem ter acesso aos benefícios que algumas pessoas que têm Não. um poder aquisitivo maior têm, né? Então, os benefícios eles são realmente para todos, Os né? benefícios eles são para todos, né? A questão da sobra é que ela vai de acordo com a produção, é o seu trabalho, é o seu esforço, Uhum, né? Que vai ter retorno. Dependendo perfeito, do seu esforço, você vai ter o retorno sobre aquilo ali, perfeito. né? É diferente do dono, o dono que entra lá com várias cotas, né? Uhum, Nas empresas, o acionista entra com as cotas que ele quiser. Na cooperativa, não. A cooperativa todo tem as suas cotas igualitárias, tá? E aí ele entra com o mesmo capital, e aí ele vai ter todos os benefícios decorrentes da cooperativa, porém as sobras é algo voltado para o esforço do seu o trabalho, da esforço, sua produção, perfeito. né? E até Então, o que você recebe também, né? até o que É você de acordo recebe. com o que você trabalha, porque era isso que eu ia entrar, porque quando a dúvida que é, então como é que eu vou receber dinheiro da cooperativa? Como é esse o caminho, né? A gente falando de como Copego e Coped são de cooperativas médicas, né? Você é gerente da Coped. Como é que um pediatra ele entra na cooperativa e ele começa a receber pela cooperativa? É, é, e ele trabalha para o Estado e ele recebe pela cooperativa, ou o Estado que paga ele e ele presta contas com a cooperativa, como é esse formato? Nós somos uma cooperativa de Hum, especialidade médica, né? Que presta um uhum, serviço, né? De pediatria, isso não só para o âmbito público. sim, A gente pode prestar para o âmbito privado também. Então, o nosso médico, a empresa, o convênio específico, contrata a Coped e o cooperado Coped, né, o nosso cooperado, ele é enviado para essas unidades de saúde. Pode ser uma unidade pública ou uma unidade privada, né? certo, E daí o convênio vai repassar esse valor para a Coped e certo. nós repassamos para o cooperado. Hum, É de imediato que ele entra na cooperativa, ele já pode estar atuando. Isso aconteceu agora recente, em fevereiro, em março, né? A gente já estava iniciando um edital, né, de novos cooperados, adentraram ao edital, tiveram todos os requisitos lá, né, de acordo, e já em abril estava atuando e já recebendo produção pelo seu trabalho, né? Então, é algo não é, digamos, simples, mas é algo, né, é bem alinhado uhum. e o cooperado fica ciente de tudo isso, E, entendeu? e aí, quando ele recebe esse valor pelo que ele produziu, né, o Estado, o contratante, né, o convênio, faz o pagamento para a cooperativa repassa o valor devido ao Cooperado, cooperado, e existe e fica na cooperativa aquela taxa administrativa que você falou. É sim, isso, existe sim, uma taxa de administração que aí isso a cooperativa tem por estar fazendo todo todo esse trabalho, né, esse esse trabalho. controle, né? Uhum, Então, mas assim, quando o cooperado ele vai produzir, né, ele tem um valor específico que ele já sabe que ele vai trabalhar, né? certo. E os nossos contratos, né, a maioria deles, o valor de plantão negociado, ele é um valor X para o cooperado. Hum. Em cima desse valor que vem a taxa de administração. Então, é como se a gente estivesse trabalhando o percentual de forma separada, como se ele nem existisse para o cooperado. Ó, aquele plantão é esse valor aqui para o Ah, cooperado. entendi. Então, Entendeu? ó, esse valor mais os descontos, não. É Não, esse valor. O é esse desconto já valor. está embutido, né? Já. Ah, Então, aquilo ali, quando ele vai plantar, ele tem esse valor, a gente repassa o valor para eles, então tem uhum. todo esse controle, né? Coordenadores, né? De escalas, então a gente tem todo esse processo bem alinhado, entendeu? Mas o que eu acho interessante é porque, assim, quando a gente fala voltando um pouquinho para o lado de empresa, Uhum. né? No seu âmbito modelo Não, normal, sim. e cooperativo. Quando você tem um dono, Kratos, e acionistas, aquele processo ou todo o custo dentro daquela empresa, ela é
alinhado a digamos que a uma leitura ou um modelo de gestão de uma pessoa Sim. específica, Ou de um né? grupo de Ou de pessoas, um grupo de de pessoas, sócios. né? Quando você está dentro da cooperativa, né? Mesmo que a cooperativa ela também tenha uma gestão para isso, né? Tem os seus presidentes, diretores, conselho fiscal, mas eles sempre andam muito alinhados ao interesse do todo, sabe? Aquela união deles todos, Hum. né? Aquela responsabilidade de quem colocou eles ali também para estar fazendo aquilo ali, né? Para estar gerindo a cooperativa. Então eles têm muito esse feeling, sabe? Esse tipo a importância de como um cooperado, mesmo que ele não esteja lá dentro, pode imaginar ou pode pensar sobre uma determinada situação, né? Uhum. A importância dos outros que estão produzindo o que estão gerindo, eles estão muito alinhados entre eles. Uhum. Então, e por isso que eu acho algo fantástico dentro do cooperativismo, né? Essa proximidade. Uma diretora nossa, ela dá plantão, mas ela também está gerindo a cooperativa, Uhum. né? Então, eles estão muito próximos. É algo assim que chama atenção, né? Uhum. Que realmente ele gera resultado, vai gerar resultado. Os diretores não são chefes dos cooperados, né? Eles são Exatamente. também Eles parte, são né? também parte. Eles estão naquele momento ali como gestores, né? Naquele Exatamente. momento. O que e com o tempo há uma outra eleição, né? E aí eles vão Isso. mudando. Então eles é bem interessante realmente isso. Isso não acontece em uma empresa Não convencional, acontece. né? Não acontece. E assim, outro ponto interessante também, a gente falou dos fundos, né? Hum. Tem o fundo, né? Até voltando um pouquinho também, é importante falar dos fundos, porque nem sempre, nas sobras, eles distribuem sempre as sobras. A gente tem os fundos obrigatórios, quer dizer o quê? Depende daquelas sobras, a gente vai ter que tirar percentual daquele valor de sobras e jogar para o fundo, tá? Mas também tem outro que o maior percentual ele é decidido se vai realmente distribuir ou se vai guardar. E teve anos, Hum. né, no nosso histórico contábil, que a gente já não distribuiu sobras. A gente realmente guardou na cooperativa esses valores. Porque se entendiam entre eles que aquele era um momento difícil, Hum. né? Próximo ali da pandemia, que era um momento difícil, né? Como um todo, né? Do mercado. Poderia se vir situações que pudesse perder mercado, Uhum. né? Pudesse perder campo de trabalho deles. Assim, sabe, isso chama atenção porque você não vê isso. Ó, É. mesmo que, imagina, Kratos, eu trabalhei muito aquele ano, imagina como se fosse eu ou você, né? Ah, Deu X de sobra e você deu duro, imaginou. eu vou ter um dinheiro Eu vou ter extra o aqui. dinheiro extra. Uhum. Mas você, dentro daquela união, do que é melhor para o bem coletivo, né? Você imaginou, não. O certo é a gente guardar esse dinheiro, né? Para poder realmente capitalizar a cooperativa uma situação mais, né, difícil posteriormente. Então você acha aquela ação fantástica. É algo que É. você não vai encontrar em qualquer canto. Não É vai. você realmente. É você. É como você falou, você vê o coletivo, né? Porque Você- normalmente as pessoas elas são muito individualistas, né? Elas querem Exatamente. ali o seu benefício Aham. próprio, né? Ali e na cooperativa esse sentimento ele tá muito aguçado, né? Porque você fica até por mais que você tenha esse interesse individual, mas quando você olha que o seu colega cooperado do lado é, tem o mesmo direito que você e que pode impactar todos ali, realmente acaba que puxa pro lado do coletivo mesmo. Isso, É isso. difícil. Um outro ponto também legal, falando de sobras, fundos, existe também a questão do FATS, né? O FATS, ele nada mais é do que ele é um fundo que ele serve para parte educacional, social, né? Hum. E ambiental. E como é que esse fundo ele foi se constituindo, né? Todo e qualquer, imagina, dentro desses nossos fundos, nós tivemos investimentos dele. Então, nós temos dinheiro. Se nós temos dinheiro, ele não vai ficar parado, né? É. Só que algo com cooperativa, que são vários donos, e eu falando de gestão financeira,
Eu não vou investir um dinheiro num cooperado em algo, né, de risco médio ou alto. Nunca, né? Sim. Né? A gestão mesmo, né, tenha consciência que se é algo bem conservador, né, de risco zero, né? Porém, o que é investido e o que tem realmente de ganho desse investimento, né? Só o ganho, ele entra para esse fundo. E o que é que esse fundo faz? Ele contribui com custos, né, que nós Hum, temos, né? hum, Então, cursos, ele com a educação de algum cooperado ou hum, colaborador também, né? Os eventos que nós fazemos, festa agora dos 30 anos, hum. festa de final de ano, Todo vai para esse fundo específico. esse dinheiro que paga, né, tudo isso vem desse fundo que esse fundo ele é constituído do que a gente ganha de investimento. Ah, Porque eu não posso. O meu dinheiro, eu tenho, digamos que a Coped, ela teve no final do ano 1 milhão de sobra. hum, E essa sobra os cooperados não quiseram distribuir, né? Não, é bem prático. Não quiseram distribuir. Vamos guardar um fundo X. Esse fundo, esse 1 milhão, ele está nesse fundo, tá? Mas financeiramente, esse 1 milhão, ele está no banco específico que eu vou fazer um investimento desse 1 milhão. Para ele não hum, ficar parado numa conta corrente. Eu vou uhum, investir ele. E digamos que daqui a um ano, esse 1 milhão virar 1 milhão e 100. hum, Então, eu tenho 100 mil. Esse 100 mil, ele não pode voltar depois para o cooperado. Ele hum. pode voltar para o cooperado, Mas tá? em termos de Em benefícios. termos de benefício. Uma Certo. festa, Não em termos de sobras, não em né? termos de sobras, Perfeito. tá? Em termos de, eu vou voltar para ele como cursos, como eventos, né? Como realmente fazendo algo, uma ação social, Boa. entendeu? Então, esse valor, ele não pode mais voltar para o cooperado em forma Uhum, de realmente de dinheiro. Ele uhum. tem que voltar de uma forma de contribuição por É, todo. na realidade ele volta, né? Ele Mas ele volta, volta em ele volta. formato de benefícios mesmo, né? Benefício. Bacana. É. Legal também. Esse fundo ele é muito interessante também, né? Nos ajuda, nos contribui muito, né? Uhum. Para as ações, né? Da cooperativa. Uma coisa que você falou, eu acho muito interessante, é a questão que um dos grandes convênios, você né, da parte financeira, você deve vivenciar isso diariamente, que tem com o Estado, né? Quando eu falo Estado, o Órgão serviço público, público, né? serviço Ou público. os órgãos públicos, né? E existe. é, o Estado repassa os valores dos plantões, né? Dos serviços que os cooperados dão para as cooperativas. E ocorre de ter atrasos nesses Sim, repasses? sim. Ocorre, né? Que é outro ponto, né? Quando a gente fala dos Hum, fundos, a gente tenta, né, deixar esse fundo o mais, né, coerente possível com as nossas produções, próximo dos valores que a gente tem, justamente pelo risco do Estado, né, hum, ou do município, o Estado como um todo, desses atrasos, né? A hum. gente sabe que principalmente em ano de eleições, né, de mudanças, é um risco muito alto que nós temos. Então a gente já teve aí recentemente, né, hospitais do serviço público que passou 7, 8 meses, né, Atrasando. atrasando, tá? Eita, pau. E isso, né, querendo ou não, para o cooperado que está atuando lá dentro, sabe de uma situação dessa, Hum. eles ficam super preocupados, né? Imagina, 7, 8 meses. Cara, mas a cooperativa, ela criou uma essência, né, dela, uma cultura que o cooperado tem tanta tranquilidade que ele sabe que ele vai ter esse recebimento. E ele teve o recebimento todos os meses. Foi mesmo. Todos os meses. Mesmo com caixa da cooperativa não recebendo, Não né? recebendo. Ele teve todos os meses. Devido aos fundos que se Devido aos faz para fundos isso. para isso. Então, se perguntar hoje, foi quitado isso? Foi. Né? Quitaram, né? Mas a gente passou 7, 8 meses sem. Ali sem. Imagina, se você não tem um fundo desse, eu vou deixar um cooperado que for atuando sem valor, ou então a cooperativa teria que fazer o quê? Pedir um empréstimo para poder pagar o cooperado, porque querendo ou Uhum. não, ele trabalhou, ele É. precisa receber. Né? Imagine em outros locais sem com investimento, ou vai pegar algum tipo de empréstimo para esse tipo de situação. Né? Seria algo, né? Não, Uhum. não é
não é o princípio hoje que a gente utiliza e não é o formato, né? A gente não pratica isso, justamente por essa união que eles têm de muitos anos já, né? Não Uhum. é de agora. Já é uma cultura deles, já de sempre, vamos aqui deixar algo para os fundos, né? Por essa responsabilidade de fato, entendeu? Essa consciência, a conscientização deles, né? Tá muito pautada nisso, né? Eles no último ano entenderam que não, vamos distribuir porque a gente está bem, Uhum. cooperativa, né? Andou bem no ano passado, ficamos com uns atrasos, mas tava todo mundo, né? A transparência também disso, todo mundo ciente, mas elas decidiram dividir, sendo que as obras têm os fundos obrigatórios, tem que Uhum. realmente, já tem alguns fundos que precisam estar lá enchendo um pouquinho para poder manter, entendeu? Perfeito. Você falando aí, o Teles, e eu pensando aqui, se um cooperado, aliás, um não cooperado, um médico, pediatra, vamos falar de pediatras, que é o que nós estamos falando aqui, ele não se coopera, né? Um pediatra não é cooperado. E ele é contratado pelo Estado, seria um problema para ele, né? Ele sozinho sendo contratado por um hospital, ele como pessoa física, É um problema. porque se atrasa o salário dele, ele vai falar com quem, né? É. Mas ele vai ter que ficar Na verdade, lutando ele sozinho o com o Estado Estado, né? realmente é concursado, né? E atrasa às vezes. O Muitos próprio o concursado, próprio né? concursado Ah, atrasa e ficam sem receber, é, né? né? E é uma complicação, mas ele não tem o que recorrer, né? Se vier atrasar, ele não tem o que recorrer. Ele vai realmente ou fazer greve, né? Ou junto os médicos, mas Uhum. é algo que não só o próprio concursado do Estado, mas também outras cooperativas têm essa realidade. De o médico saber que só vai receber se o convênio pagar. Se o convênio não paga a cooperativa, o médico não recebe. Hum. Em próprias outras cooperativas, eles entram na cooperativa tendo essa noção. Ó, sua produção é paga mediante ao convênio nos pagar. A cooperativa deixa isso ciente, Claro, né? claro, Uhum. né? Já na Coped, não. Hum. Coped é um princípio de que quando ele entra, um dos principais fatores que está lá claro é a gente tem um determinado capital que foi constituído durante anos de Já trabalho, de prevendo isso, união, né? que o cooperado, independente da Coped não receber, ele vai ser pago daquela produção dele. Uhum. E assim, e vai ter uma instituição lutando para receber, né? Lógico, em contrapartida, nós, É, quando não vai vai estar só receber, nós, tirando o dinheiro ali do é, caixa, né? Em contrapartida, deve ter um setor jurídico e aí não, entra a força para poder ir lutar por esse dinheiro, né? na verdade, quando a gente fica sem receber, na verdade, para o Estado, assim, 90 dias aí que atrasa. Ah, para o Estado, 90 dias é que é atrás, a É, partir de a 90 partir de dias. 90 dias, né? Então, você começa a perceber ali que, a partir daquele período, entra com uma situação mais forte de cobrar, né? A gente mapeia tudo que está em atraso, lógico, Ah, e a diretoria, com seus conhecimentos, né? O seu contato, sua boa relação, e aí entra o já papel da entra da diretoria, né? diretoria de estar mais lá, marcar reunião para saber como é que está o caminhar disso, né? Se tem uma estimativa, se tem um prazo, o que foi que aconteceu, né? Como é que pode ter uma. Até para entender o cenário, para provisionar assim, não, peraí. Eu sei que daquilo ali não vai sair agora, eu vou demorar ainda mais uns 2 meses. Claro, Vou para demorar mais uns 2 meses, então eu tenho que logo me preparar aqui, se organizar financeiramente. Então, tem esse trabalho também da cooperativa, da gestão nossa, né, de também estar junto e próximo disso para também não deixar escapar muito, entendeu? e o Estado ele pode atrasar 3 meses e sem Porque problema, é? em contratos a gente fala que o pagamento é após 30 dias, né, Uhum. da emissão da nota. Um Sim, contrato padrão, digamos, né? sim. Emitiu a nota, 30 dias é o Para poder receber. prazo de recebimento. Porém, na prática, né, na rotina, acaba que só com 90 dias que eles entendem que realmente é um atraso, entendeu? É algo que Ah, pode realmente estar ali atrasado e começar a ter uma conversa mais próxima para poder tá resolvendo. hum. Mas, por incrível que pareça, Gratos, né? Nem por incrível, né? Mas a gente hoje, tá? Tem hoje o Estado, né? E a prefeitura estão bem em dia, até falando assim, então,
Boa. estão boas, né? Muito bom. Realmente estão atuando aí, estão fazendo um bom controle e nós estamos recebendo esses valores. Então, não temos que se questionar, né? O cooperativo até fala disso, né? Tem que ser bom para os dois lados, Claro. né? É até legal isso, tem que ser bom para todo mundo, né? Todo mundo tem que se unir e ser bom para todo mundo. E o que está acontecendo hoje é que a gente faz um serviço de qualidade, estamos recebendo de acordo, o cooperado também está recebendo, então tá todo mundo ali, né? No nível Um relacionamento positivo, relacionamento né? positivo. Perfeito. Tá ótimo. E você falando, não é apenas para o Estado que existem os convênios, existem também para no setor privado? Sim, na verdade, a Coped anteriormente já trabalhou, já fez até uma intercooperação para a Unimed também, entendeu? Ah, Então a gente pode também, da mesma forma que a SPDM, que também é um instituto, nos contrata. Querendo ou não, acho que o SPDM é algo privado, né? É um instituto, mas é algo, né, privado. Então, a Apvida poderia nos contratar, a Mil também poderia nos contratar. Ah, entendo. Então, tem as unidades de saúde e a gente presta um serviço de especialidade de pediatria. Então, a gente está aberto, né, para qualquer tipo de órgão, né? Não Você, precisa ser principalmente privado, não. você entra ali a Coped entra com os Os profissionais e eles profissionais. entram com a demanda, né? Exatamente. Com a Com a demanda, estrutura, né? com a estrutura toda para poder. E em relação a instituição, a cooperativa, os cooperados não necessariamente estão dentro da cooperativa, né? Porque eles trabalham fora, não é isso? Fora É também. outro ponto também interessante, né? É, É uma empresa onde os profissionais não estão lá, né? Eles estão distribuídos, né? que é um ponto que nós da gestão, a gente também precisa ter muito cuidado, né? Na verdade, cuidado e o entendimento e a proximidade desses nossos cooperados. Porque é o seguinte, um dos princípios também é a autonomia deles, né? Liberdade e autonomia, que eles podem querer trabalhar naquele mês, mas no outro mês também não. Então, imagina para a cooperativa, olhando como se fosse uma empresa de fato. Hum. Eu faço um orçamento no começo do ano, porém é um orçamento estável. Pode ser que meu cooperado ele não queira trabalhar mais aquele determinado mês. Então imagina que 10% deles, né, tiveram também, se acidentaram, Deus o livre, acontecer. Então Sim. aquela proximidade tem que estar muito próxima para o nosso cooperado. Porque, como você bem falou, ele pode ser o nosso cooperado, ele pode atuar nas nossas unidades, nas unidades que a gente tem com contrato. Ele pode ser um servidor público. Sim. Ele pode trabalhar para um setor privado. Algum desses planos aí, a Mil, né, a Apvida, eles podem também atuar. Eles podem atuar também fazendo a intercooperação também, pode ser cooperado da Unimed. Então ele está livre, né? Imagina, ele pode fazer todo essa jornada, né? Então aí é que tá a gente tentar atraí-los, que é um ponto também bem interessante, né? Kratos, a gente, naquele mesmo fundo que eu te falei, que a gente tem o fundo Hartz, que a gente pega aquele valor de investimento e faz cursos, né? A gente também faz seguro para cooperado. Então, imagina, ele tem um seguro conosco. Seguro de vida. Seguro de vida, Bom. né? Então, acidente de trabalho. Imagina que necessariamente não é um acidente de trabalho, é um acidente pessoal. Imagina que você está atuando num hospital e aí ele está no repouso e ele, né, ele realmente só desliza e cai no chão, machuca um dedo, né? Vai ficar ali, sei lá, 30 dias, 45 dias sem atender. Nosso seguro vai lá e vai cobrir Aqueles dias parados. aqueles dias parados, né? Então, a gente, né, foi uma aquisição nova também, né, no final do ano passado, nossa, né? Esse complemento, a gente já tinha o seguro de vida e aí o de invalidez, mas a gente quis fazer também, né, acrescentar mais um no nosso cooperado. Tempo Tempo, passar um tempo sem poder trabalhar, vocês vão lá e cobram. isso. Nosso seguro vai lá e cobre, né? Perfeito. E esse valor sai de onde? Alguns deles pensam que vai sair das sobras, né? Vai Hum. diminuir nossas sobras, isso? Não vai. É É o dos valor fundos, do né? fundo que é constituído através de investimentos nossos, né? Geração de receita através de investimentos que nós vamos poder utilizar para fazer esse tipo de benefício, né?
Então, e a gente precisa cada vez mais mostrar que a gente tem esse benefício para poder realmente estar trazendo ele para mais perto. Por quê? Nesse nível de seguro que a gente implantou, a gente também coloca, né, situações e formatos e uma tabela que eu também não posso dar aquele seguro para todos os cooperados que é cooperados nossos. Eu preciso investir naquele valor para quem está atuando. Então, eu determino um range, um período perfeito. de quem está atuando determinados meses para poder estar realmente inserindo aquele seguro para eles, entendeu? Então, aquilo ali é uma forma de atraí-los, né? Estar mais perto, querendo ou não, é um benefício que é um acidente durante o ano todo. Então, imagina, né? Um valor bem, quase 3 salários mínimos, mais de 3, na verdade, né? Salários mínimos por mês, se ele ficar parado até 12 meses. Então ele pode ficar recebendo 3 salários mínimos mensal por 12 meses. Por 12 meses. Olha aí. Né? Então, e qualquer tipo de acidente, mas tem que ser acidente, não pode ser uma doença casual, uma cirurgia marcada, algo específico. Tem que ser realmente, fraturei um dedo, uma mão, uma perna, machuquei. O que impede de eu trabalhar, né? O que impede de eu trabalhar, de fato. Né? Então, é algo também que foi implantado que sai disso aí. Outro ponto é, voltando para o faturamento, né? Então, imagina, você tem lá um orçamento específico para aquele determinado ano. Mas é como eu disse, o princípio é, ele tem autonomia para ele atuar da forma que ele quiser, né? Se ele quiser trabalhar ou não, mas logicamente que dentre eles sabem que se ele marcou e tem uma escala e uma agenda formatada, ele tem que ir, né? Mas mensalmente, para a gente fechar as escalas, querendo ou não, a gente tem um esforço, né? Que a gente precisa realmente mostrar para eles que aquilo ali precisa vir deles também, que eles vão ter aquele retorno disso, para a gente poder estar atuando naquilo ali. Então, eu acho, como você falou, ele pode estar em todos os âmbitos, privado, público, em todos, independente se ele é cooperado ou se ele não é cooperado nosso. Né? Então, a ideia é que sempre a gente vá buscar maneiras, né, ferramentas, para que a gente consiga, né, realmente trazer ele para perto e ficar conosco cada vez mais. Entendeu? Mas existe um momento onde ele já fez muitos plantões, já trabalha muito pela cooperativa e chega um momento que ele não está mais produzindo e vai atender no seu consultório, alguma coisa assim, e aí ele se afasta. Isso acontece ou a cooperativa consegue sempre ter ele ali por perto? Como é que funciona mais ou menos isso? Bom, muitos deles, né, quando chega no momento que não querem mais, né, atender de fato em unidades públicas, né, querem realmente ter, digamos, sua flexibilidade de vida, de estar no consultório, né, particular, esse tipo de situação, digamos que 90% deles permanecem conosco. Cooperados aí. Mas não produzindo. Não produzindo. Né? Porque tem um bom relacionamento, né? Então eles estão lá ainda. Então ele tem recurso conosco. Mas eles preferem estar lá conosco porque vão ter os cursos, vão ter outros benefícios, digamos que o Well Hub, clube de benefícios, né? Não vai ter um seguro, porque um seguro a gente colocou algo de fato, né? Para quem está produzindo, pra quem tá né? produzindo, né? Tendo aquele risco lá, né? Diariamente. Mas vai ter outros benefícios, ter os eventos, vai ter brindes, vai ter sorteios. Eles participam de tudo, então. Tudo. Só não dá sobras, né? Porque as sobras, porque eles não estão produzindo. Exatamente. Mas eles trazem algum retorno para a cooperativa ou não? Realmente foi... O retorno dele é que eles mantêm o capital deles investido conosco, né? Porque se ele for sair, ele tem que tirar. Se ele for sair, ele vai retirar o valor dele. Tá certo. Ele vai perder todos os benefícios, né, que a cooperativa, né, disponibiliza. É muitos. Kratos, ele tem cursos, né, captação, ações, né? Então, eu acho que eles têm esse entendimento que é até importante continuar conosco, né? Entendi. Né? A história deles, sabe? A história deles conosco. Então, muitos, né, como eu falei, talvez até mais, um percentual até maior deles fiquem conosco do que sair. E quando ele sai, ele tem direito a retirar o que ele investiu e corrigido? Corrigido. Então é um dinheiro bom, né? Porque se ele tá aí há 20 anos, 30 anos, vai ser um dinheiro um dinheiro razoável, né? Para ele poder, ele retira ali corrigido. Perfeito. Eu acho
eu não entendo até assim, como é que o cooperativismo ele não está em outras, é, ele não está assim tão à vista da população, né? Porque tudo que você falou aí é só benefício, né? Só. É só benefício, né, rapaz? Assim, eu fico até, digamos assim, chocado comigo mesmo quando eu não conhecia aquilo ali. É. Imagina, cara, entrei um pouco mais de um ano, e Hum. aí, 32 anos eu não sabia ainda o que era Olha cooperativismo. aí. Não sabia, né? Não sabia o que era ainda Uhum. cooperativa, não sabia nem que a Unimed era uma cooperativa, mesmo É, trabalhando vários Unimed. anos. Uhum. Não, até sabia que ela era uma cooperativa, mas não Mas não tinha entendido o entendia que o era de modelo de fato o negócio, modelo, né? né? O modelo, né? De fato, eu trabalhei em empresas privadas realmente com CEOs, CFOs, Uhum. acionistas, conselheiros, os conselheiros, né? Uhum. Então, aquela visão ali não existia para mim. Uhum. Estatuto, né? Aquela É. organização, né? Aquelas assembleias, cada um tem sua palavra, todo aquele modelo, aquele layout de realmente não tinha conhecimento. E aquilo ali Acho. me chamou a atenção e eu fico imaginando, fiquei imaginando aquilo ali, como poderia ser, como é que eu ia me encaixar ali, como eu poderia contribuir da melhor forma possível com minha experiência, né? E eu achei interessante. Fiquei fixado mesmo Acho no âmbito. interessante que eu aprendi também nesses anos que eu trabalho lá, né, com o cooperativismo, é que a Assembleia ela é o órgão máximo, né, da cooperativa, né? Que É, é lá onde eles definem, né? Até o isso. próprio estatuto pode ser Sim, mudado de acordo mudado. com a definição dos cooperados. Então não é algo engessado, não Não. é algo. Depende muito de cada realidade e de cada tempo, né? Algo que foi É. decidido há 10 anos E atrás que era eles, um outro mundo, né? Que aí pode ser modificado agora. e que eles têm muito cuidado quando vai mexer nesse tipo de Aham. situação, né? Aquela responsabilidade de também pensar no anterior, na cultura como Isso, era, né? isso, Mas como as coisas vêm se moldando, se aquilo ali de isso. fato é algo Uhum, importante que precisa ser realmente mudado, né? Porque uhum. eles têm, querendo ou não, eles acreditam no que foi criado, né? Claro, Eles claro. acreditam no que foi criado, no todo o processo, né? Aquele estatuto padrão deles é algo, né, importante, é o que nos norteia por todo. E aí, mas acontece muitas vezes de a gente chegar e mudar alguma situação, Acrescentar, né? Alguma coisinha acrescentar, ali e até tal. porque, sabe, a gente vive numa mudança, né? A É. tecnologia nos fez A base, base, ela ela permanece, né? Os permanece. princípios, mas começa a acrescenta. E o que é uma coisa que é interessante, a gente é regido por a gente mora em um país, né? Onde existe uma Constituição, né? Constituição Federal de 1988, né? É, o Estatuto, ele é como se fosse uma Constituição, né? Isso. De um grupo De um grupo. de profissionais. Eu acho isso bem interessante. É algo que um grupo de pessoas se unirem e vamos fazer aqui a nossa própria Constituição, que é o chamado de Estatuto. Estatuto, né? Eu acho assim, é, como você bem disse, é uma base, né? Uhum, Aquilo ali é a base que não vai nos nortear para onde a gente quer realmente chegar. E é onde eles respeitam, né? E analisam quando é importante mudar. E se mudar, vai ser porque todos decidiram mudar, né? A uhum. maioria decidiu mudar, né? Não vai ser uma pessoa chegando lá, vamos mudar Claro, aquilo ali. claro. Que é outra diferença, né? Por empresa específica. Quero mudar. Eu vou mudar e ponto. É. Tu decidiu ali, mesmo que os acionistas que estão lá por trás não vai ter interferência nenhuma. Mudou e vai ser desse jeito. Uhum, Lá não, lá a cooperativa só vai mudar se a maioria estiver de acordo, né? Então, isso dá uma segurança muito forte, porque é eles mesmos que vão decidir o que eles realmente pensam, né, de importante para aquilo ali, né? Essa é a maior segurança que esses princípios, né, e todo esse uhum, a Assembleia, né, dá essa segurança, essa certeza e que eles estão indo por decisão deles, né? A gente, como gerente e outros gerentes que estão aí, não tem esse poder, é deles, deles, é né? deles. Então, acho que É. ali, né, fantástico. Então, se você, e assim, eu como tô lá por fora, que assim, a gente só tá ali Uhum. administrando, tentando direcionar, né, dando opiniões, né, tentando mostrar o melhor caminho, mas a gente não tomou decisão. A decisão vem realmente deles, da união deles, né, do que eles acreditam. Então, eu acho que, e de certa forma, é uma segurança para uma cooperativa extraordinária, né?
Com certeza. E como você vê, Teles, você falando de cooperativismo, há pouco tempo que você tá, mas a gente já percebe, assim, o seu encantamento e também o conhecimento, né, que você já... Porque acaba que quando você se identifica com um modelo de negócio e você trabalha diariamente com aquilo, é natural que você vá ganhando mais conhecimento, né? Se interessando pelo formato. E aí vem já o seu conhecimento que a gente já vê que já tem uma base aí. E qual a importância dos colaboradores das cooperativas para a cooperativa, né? Para os cooperados? Porque os colaboradores, assim como na empresa privada, eles fazem as coisas acontecerem, né? Assim, eles que estão lá colocando a mão na massa para as coisas acontecerem. E qual o papel do colaborador para o cooperativismo, né? Para fazer com que os cooperados realmente encontrem os seus objetivos? Bom, Kratos, eu vejo o colaborador como ele é algo essencial, né, no âmbito da cooperativa, né? Imagina, eu vejo os cooperados, ou a minha diretoria, diretor-presidente, eu vejo eles como quase que, é como se eles são mais importantes, porque querendo ou não, eles são o produto, digamos. Se eu for Sim. pensar no âmbito empresarial, eles são nossos produtos, né? E eles são o produto, se fosse um produto, uma venda de um produto, né? No caso, eles são um serviço de pessoa, Claro, serviços sim. médicos, mas é um serviço. Mas eles são o mais importante, né? Eles são usuário e donos ao mesmo tempo. Eles até um pouco complexo, mas é aquilo ali. E o cooperado e o colaborador, ele vem como se fosse eu vejo como uma assessoria, eu vejo como um suporte, Boa. tá? Eles que vão, né, ter todo o processo, né, fora o serviço de qualidade que é deles, mas os demais processos, quando a gente vê na gestão, no controle, no processo, né, a informatização que precisa o nosso colaborador sempre estar ali querendo mostrar algo, formatizar cada vez mais, né, trazer mais conhecimento. Quando eu lhe falei que a gente faz a parte dos cursos que sai do Fundo Hartz, Sim. o colaborador também tem acesso a que ele queira, né? Caso ele queira, né, ter maior conhecimento, ter conhecimento de determinada situação, ou área de TI, ou área de contabilidade, a cooperativa ela também pode contribuir para aquilo ali, né? Aquele fundo ele pode contribuir para o colaborador também, né? Então aquilo ali é algo espetacular para o colaborador. Perfeito. Mas eu vejo o colaborador como um suporte, uma assessoria de fato, mas que tem um controle do todo ali. Ele precisa ter o controle do todo e deixar um mínimo de trabalho burocrático, administrativo para a diretoria, tanto a diretoria como o conselho e para os nossos cooperados. Porque quanto mais controle e trabalho administrativo a diretoria tiver, mais eles vão ter a parte estratégica para poder atuar, né? Então, o doutor Osmiro, a doutora Aurélia, a doutora Francisca Lúcia, o doutor Sábio, a doutora Mava estão ali realmente para pensar o que de fato vão fazer vamos alavancar a cooperativa, vamos levar a cooperativa para o interior do estado, vamos levar a cooperativa para um âmbito também privado, vamos tentar, né, vender a cooperativa, para onde eles querem realmente entrar do plano estratégico que foi montado, né, onde eu quero ir, e não estar ali resolvendo problemas do dia a dia, de rotina, né, porque aquilo ali, eu entendo que aquilo ali, o mínimo de situação que está ali, precisa ser levado para eles. O restante tem que ser resolvido ali entre os colaboradores. Porém, a transparência tem que ser sempre, né, mostrada. Todos os pontos, né, e é por isso que vale, em alguns determinados aspectos, a gente mostrar também como é que tá, né, aí vai os relatórios, vai as informações, mas do dia a dia, quanto menor esse envolvimento de problemas pequenos administrativos, ser levado para os nossos cooperados e diretoria, melhor. Porque eles vão ter tempo para realmente fazer o que realmente sabem e entendem, né? Claro. E o futuro, como é que você vê o futuro desse formato, né, cooperativista, assim, como é que você enxerga? Porque eu venho observando, o mundo ele tá passando por uma mudança muito grande, sabe? Assim, a gente
a gente viveu em uma época onde não tinha inteligência artificial, né? Onde nem smartphone, a gente cresceu na época que não existia isso, e a gente está se adaptando a essa tecnologia muito, que ela vem crescendo de uma maneira muito rápida, né? Assim, desenvolvimento, a gente está passando por uma revolução tecnológica. Esse momento que nós estamos passando é de uma revolução, né? E como você enxerga esse formato, né? Você trabalha, você fala, a gente falando aqui da parte financeira, que tá tendo mudanças também, né? Assim, tá tudo. Antigamente, coisa interessante que acontece, as pessoas não andam mais com dinheiro, né? Agora é Pix. Pix, né, cara? E o Pix foi de um tempo pra cá, não faz muito tempo. Hoje você vai comprar um bombom numa banquinha de rua, tem um QR Codezinho lá pra você, que você não tem mais dinheiro, assim, você não precisa, você recebe um valor e você nem vê, né? É tudo virtual. E como você vê as cooperativas em relação a isso, né? Como esse modelo ele vai se adaptar, ou como você enxerga isso? Bom, o cooperativismo, né, como é que eu espero do futuro e eu vejo algo que ele vai cada vez mais crescer, né? Primeiro que a união, ela resolve muito mais problemas. Então, o cooperativismo cresceu através de problemas e de determinadas pessoas se juntaram para resolver os seus problemas. Verdade. Então, quando você vê sei lá, uma crise, alguma coisa específica, se cada um puxar para um lado, não vai dar certo. A crise ela vai aumentar. Mas se você une aquelas pessoas para um objetivo comum, tende a dar certo, né? É verdade. Então eu enxergo que aquilo ali precisa cada vez mais e vai continuar, porque eu acho que querendo ou não, é um negócio que dá certo. Sim. E se tiver crise, vai dar mais certo ainda, porque essa união é que fortalece, né? Não que a cooperativa vai crescer só numa crise, não. Mas eu falo que eu vejo o futuro, né? Cooperativismo muito mais forte do que é hoje, né? Eu enxergo isso, né? Tenho essa perspectiva e acredito muito nisso. Com relação a essa parte tecnológica, financeira que a gente fala, né? A gente está cada vez mais buscando ferramentas, né? Para poder também crescer a cooperativa, informatizar a cooperativa, Atualizar, né? atualizar. E quando eu entrei na cooperativa, a gente tinha alguns processos que precisavam ser atualizados, né? E hoje a gente está muito mais atualizado, né? Financeiramente, padronizado com um banco específico, fazendo a intercooperação que a gente chama, né? De fato, né? Atuando muito forte, até porque, imagina, Carlos, a cooperativa de crédito, dependendo da sua utilização, movimentação, eu tenho sobras daquela cooperativa de crédito. Verdade. Isso vem para o fundo também, para o nosso fundo também, porque é um investimento. A gente está movimentando. Imagina, eu faço um Pix, até falando da cooperativa de crédito, né? Faço um Pix, faço uma transferência, também faço empréstimo, faço qualquer movimentação, pago um boleto, eu vou ter uma sobra resultado daquela instituição financeira no final do ano. Porque a cooperativa de crédito, você também é cooperado, né? Também sou cooperado. Exatamente. A Coped entra como cooperado, né? Exatamente. Olha aí. Porém, na de crédito eu posso botar valores maiores, logicamente eu vou ter sobras maiores, mas a movimentação daquilo ali é que vai, né, direcionar, né, para uma sobra, né, relacionada à cooperativa. Quem ganha? A cooperativa, nossos cooperados fortalece ainda mais, né? Então, a cooperativa de crédito ganha, todo mundo ganha. A cooperativa de crédito ganha, faz a intercooperação. Então, eu acho, assim, fantástico. E a gente fez esse modelo. Hoje a gente tem processos automatizados com esse banco, todo o controle específico dos nossos cooperados naquele banco, né? Então, eu acho assim, tem muito a crescer. Qual é o banco? A Sicredi? Sicredi, né? O Sicredi é um dos bancos, né, que tem, porque existem alguns bancos... Tem o Sicoob também. O Sicoob, o Sicredi, que são financeiras, né? São cooperativas financeiras. E é interessante, e uma coisa que eu não sabia, eu fui saber recentemente, que por mais que você não seja não esteja em uma cooperativa, se você se fizer uma conta no Sicredi, por exemplo, você vira
Cooperado, né? Então você é cooperado. Você tem uma conta, você não só tá lá movimentando, você faz parte do banco. E isso as pessoas também não conhecem muito, né? Não sabem muito. É interessante, né? E a gente fez, hoje nossos colaboradores todos recebem pela Sicredi, todos são cooperados da Sicredi também. Então, estão lá, cada um teve a sua participaçãozinha de sobra do Sicredi. Então, né, a gente tem a gente quer fortalecer o cooperativismo. Se a gente faz parte de uma cooperativa e a gente acredita no modelo, acredita no negócio, por que não cada vez mais tentar, né, fortalecer isso, né? Poucas pessoas conhecem, então vamos realmente passar conhecimento. Eu falo muito em casa, eu falo muito pra minha família, que eu não conhecia, e falo para eles, né? Quando você falou do Pix, né? A gente tem o Pix, tecnologia foi fantástica, mas tem pessoas que, por incrível que pareça, não querem, né? Sim. Tem esse outro formato também e a gente respeita isso. Porém, né, o que a gente tem que fazer é seguir onde a maioria está fazendo e que está dando certo, né? E que vai reduzir tempo, que o tempo hoje é dinheiro, tem que reduzir tempo, reduzir processos, reduzir realmente estresse, desgaste ou dificuldades que possam vir a acontecer. Então, a ideia é essa. Perfeito. Thales, a gente já está finalizando aqui a nossa conversa. Eu queria que você fizesse um resumo assim da principal diferença, então, que a gente conversou aqui sobre vários aspectos, mas de uma maneira resumida. E você que teve experiência na iniciativa privada, para o modelo financeiro de cooperativas, né? Então, eu queria que você resumisse aí, aí falando até na sua opinião pessoal, né? Assim, qual modelo financeiro é mais sustentável, né? Como você enxerga essa forma que cooperativas tratam dinheiro e que a empresa privada tratam dinheiro? Perfeito. Bom, eu tive 12 anos de experiência, 13 anos de experiência na área privada, né? Falando de empresa que realmente é de dono, ou era de 2 donos, ou era de realmente empresa de capital aberto, mas que tinha um dono e tinha acionistas, né? E eu me identificava também com o modelo, né? Era um modelo que eu entendia do mercado, que eu estava ali disposto a fazer também a alavancagem desse modelo, porém aquilo ali não me brilhava os olhos, sabe? Não brilhava os olhos porque a gente sabia que sempre os de cima é que, né, sempre ganhavam mais, digamos assim. E já a cooperativa, né, quando eu entrei, quando eu não conhecia, né, mas fui conhecendo e fui vendo que aquilo ali realmente vale a pena, né? Você vê pessoas, né, analisando sustentabilidade, como aquilo ali vai se perpetuar por restante dos meses, dos anos, e aquilo ali chamava atenção porque não era algo que, eu não quero mais hoje. Não, todos estavam ali, vamos fazer desse jeito e vamos, né, ter o objetivo único de fazer crescer. Além do que, quando você se coopera, né, adesão livre, entendendo que aquilo ali é algo, né, benéfico para você, você vai ter vários outros benefícios, né, de acordo com o seu trabalho. Imagina, um dos meus sonhos, Kratos, sendo sincero para você, era que eu gostaria de ser remunerado pela minha produção. Eu enxergo isso neles. Eu enxergo isso na cooperativa. Né? Eu olho para eles especificamente e fico vendo lá que eles são remunerados pelo que eles atuam. Eu vou trabalhar hoje e só uma vez no mês. Eles vão receber aquilo ali. Não, eu quero trabalhar todos os dias, vou realmente me engajar na cooperativa. Ele vai receber 30 vezes mais, né? Então, aquilo ali é o esforço do que ele realmente planejou para ele quer estar atuando. Então, aquilo ali me chamava a atenção. Eu produzi, eu recebo. Para que formato melhor, né? Sabendo que tem a segurança, tranquilidade, todo o controle, todas as pessoas, né, pautadas para poder estar ali, né, gerenciando a empresa, né, a cooperativa. Então, aquilo ali é algo que realmente é um negócio que você vê que dá certo, que é bem controlado, que tem seus processos, que está direcionado pelo estatuto, que as pessoas sabem como funciona. Então, é diferente, eles têm voz, né? É o principal, uma pessoa não vai chegar lá e vai mudar, não vai. Sua segurança está garantida, que a sua cooperativa ela tem 1.000 cooperados e a voz de vocês, a maioria, vai prevalecer. Perfeito. É um modelo
mais justo, né? Você falando aí, e veio na minha cabeça, é um modelo mais justo, porque você recebe pela sua produção, né? Você escolhe como, diferente de você produzir e receber a mesma coisa, do que uma pessoa que não produziu a mesma coisa, né? E diferente de você produzir, e uma pessoa que não produziu nada, na realidade, que está só lá em cima, quando recebe os benefícios maiores, né? Então, acho, realmente, tem uma frase que ela diz, o futuro é cooperativista, né? E eu não acho difícil, não. E eu acredito. Né? A gente, porque, na realidade, a gente vivencia isso, né? Quando esse modelo, ele se expandir, da melhor, assim, ele se expandir, e como é um modelo justo, há uma tendência disso ficar mais aparente. Sim. E aí uma conversa como essa que a gente está tendo aqui é uma forma também de outras pessoas irem conhecendo, de outras pessoas irem se identificando. Acontece às vezes até de próprios profissionais que trabalham com cooperativismo não entendem muito bem o que é o cooperativismo, e é uma forma da gente tentar levar a palavra, né, para adiante. E o interessante é que quando o cooperativismo foi criado, lá em Manchester, em 1844, o principal fator das pessoas, né, do perfil das pessoas, era ser honestas. Honestidade, né? Honestidade. Pronto. E a honestidade, ela é muito ampla, se você for imaginar, né? A honestidade, ela gera bom senso pensando em você. Quer dizer, eu sou honesto. O que eu imagino para mim que eu também gostaria para você, né? Então, ela diz assim, tem que ser bom para mim e para você. Estamos aqui de acordo. Aqui fica bom para você, fica bom para mim. Então, aquilo ali chama a atenção de fato, né? É verdade. A honestidade, se você se unir, tendo honestidade entre todos, né? E você também ter uma intercooperação, que é sempre estando bem para os dois lados, né? Determinado contrato, né, de convênio, ou de um banco, ou de um parceiro específico, né? Então, você leva aquilo ali, só tem a crescer, né? É verdade. Sendo justo para todos os lados e tendo a honestidade como base do processo, não tem como dar errado, né? É isso aí, Teles, pois, cara, muito obrigado, viu? Obrigado aqui pelos esclarecimentos, né? É um formato agora, apesar da gente sempre conversar aqui sobre algum tema ligado à saúde, a bem-estar, mas como nós trabalhamos com cooperativismo, é interessante, de tempos em tempos, a gente trazer à tona conversas assim como essa que a gente teve hoje, para esclarecer mais, para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que fazem parte do cooperativismo, se fortalecerem mais, né, entenderem. Foi muito esclarecedor realmente aqui sua conversa. A gente percebe o conhecimento que você tem porque você se identifica, né, com o modelo. Então, isso é muito bacana, que essa mensagem que a gente conversou hoje, ela se espalhe, né, e inspire outras pessoas, tá bom, Teles? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Kratos. Obrigado pelas palavras. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite. De fato, a ideia é essa, né? Inspirar as pessoas, né? E mostrar o modelo do cooperativismo, né? E realmente alavancar esse nosso negócio, né? Que é tão bonito. Tão bonito, né? Bonito. Que seja exemplo, né? Tem aquela expressão que diz, palavras têm força, mas só o exemplo arrasta, né? E o cooperativismo, ele realmente tem excelentes exemplos para trazer mais e mais pessoas para o nosso modelo, tá bom? Pois, Teles, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.